Então vamos lá, leitura do livro do Apocalipse, capítulo 19, versículos 1 a 10. Depois disso, ouvi como uma voz de grande multidão no céu que diziam: Aleluia! A salvação, a glória e o poder é ao nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, porque ele condenou a grande prostituta que corrompeu a terra com sua prostituição, e porque vingou o sangue de seus servos das mãos dela. E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe por séculos de séculos. Então os 24 anciãos e os 4 animais se prostraram e adoraram a Deus que estava sentado sobre o trono e diziam: Amém, Aleluia. E saiu do trono uma voz que dizia: Dizei louvor ao nosso Deus, todos os seus servos e os que os temeis, pequeninos e grandes. E eu vi uma como voz de muita gente, como um estrondo de muitas águas, e como um estampido de grandes trovões que diziam: Aleluia, porque reinou o Senhor nosso Deus onipotente. Alegremo-nos e exultemos e demos-lhes glória, porque são chegadas as núpcias do Cordeiro e a sua esposa está ornada. E foi-lhe dado vestir-se de finíssimo linho, resplandecente e branco. E este linho fino são as virtudes dos santos. Então me disse ele: Escreve: Bem-aventurados os que foram chamados à ceia das núpcias do Cordeiro. E me disse: Estas palavras de Deus são verdadeiras. E eu caí a seus pés para o adorar, mas ele me disse: Vê, não faças tal. Eu sou servo contigo e com teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A condenação eterna. Depois disso, ouvi como uma voz de grande multidão no céu que diziam: Aleluia! A salvação, a glória e o poder é ao nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, porque ele condenou a grande prostituta que corrompeu a terra com sua prostituição, e porque vingou o sangue de seus servos das mãos dela. A Babilônia, a grande prostituta, a falsa igreja do anticristo, que se uniu aos poderosos e fez perder quase o mundo inteiro, finalmente estava morta, morta pelos seus próprios comparsas. Porque nunca foi ideia do demônio repartir com os ímpios seu poder. O diabo trabalhou durante 2000 anos para tomar o controle da igreja, mas o que ele realmente queria era destruí-la. Se enganam os corruptos da religião ao acharem que o demônio vai dividir algo com eles. Não. Eles trairão o povo e serão traídos pelo diabo. Eles próprios se apunhalarão pelas costas e receberão os justos castigos de Deus, Senhor absoluto do céu e da terra. E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe por séculos de séculos. Então os 24 anciãos e os 4 animais se prostraram e adoraram a Deus que estava sentado sobre o trono e diziam: Amém, Aleluia. Queimando no inferno, a grande prostituta ficará para sempre, com todos os seus integrantes corruptos, homens e mulheres que deveriam servir a Deus, que prometeram servir a Deus, mas que serviram ao demônio e ao inferno. É lá que eles sofrerão eternos castigos para sempre, e a fumaça dos seus castigos subirá pelos séculos dos séculos, para que a humanidade não se esqueça do fim que levaram por toda a sua loucura de desprezar a Deus e abraçar o inimigo de Deus, cometendo toda sorte de iniquidades. E saiu do trono uma voz que dizia: Dizei louvor ao nosso Deus, todos os seus servos, e os que o temeis, pequeninos e grandes. E ouvi uma como voz de muita gente, e um estrondo de muitas águas, e como um estampido de grandes trovões que diziam: Aleluia, porque reinou o Senhor nosso Deus onipotente. Alegremo-nos e exultemos e demo-lhes glória, porque são chegadas as núpcias do Cordeiro e sua esposa está ornada. E lhe foi dado vestir-se de finíssimo linho, resplandecente e branco, e esse linho fino são as virtudes dos santos. A esposa do Cordeiro é a verdadeira igreja, que se manteve fiel durante toda a grande tribulação, sofrendo perseguições terríveis, mas sem nunca negar a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora a pequena igreja, o que sobrou da Igreja Católica Apostólica Romana, será ornada com a vitória que o Senhor nos deu. Porque ele mesmo prometeu que as portas do inferno nunca poderiam contra a igreja.
Assim, mesmo existindo apenas nas casas, indo para as catacumbas, ainda assim a igreja sobreviveu com o auxílio precioso de Jesus, que prometeu estar conosco até o fim dos tempos. E agora a igreja, ornada com a vitória, estará unida para sempre ao Senhor por toda a eternidade. Eu falo aqui no passado porque nós estamos falando justamente aqui segundo a visão de São João. E já está mostrando o que vai acontecer, o que aconteceu ali na frente dele. Mas essa igreja, esposa do Cordeiro, a igreja verdadeira, que se manteve fiel durante toda a grande tribulação, essa igreja somos nós. Somos justamente nós. O que sobrou da igreja católica apostólica romana. E que vai continuar se mantendo na fé. Né? A gente poderia falar aqui no futuro, né? A esposa do Cordeiro é a verdadeira igreja que vai se manter fiel durante toda a grande tribulação. Então, essa igreja não é que já aconteceu. Já aconteceu no tempo do Apocalipse, aqui do livro do Apocalipse, porque São João viu tudo acontecer, então a gente descreve no passado, porque ele viu acontecer. Mas não aconteceu ainda, vai acontecer. Ficou claro, né? Deu para entender, né? Então me disse ele, escreve, bem-aventurados os que foram chamados à ceia das núpcias do Cordeiro. E me disse, estas palavras de Deus são verdadeiras. E eu caí a seus pés para o adorar, mas ele me disse, vê, não faças tal. Eu sou servo contigo e com teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Porque só a Deus devemos adorar e a ninguém mais. Prostremo-nos então diante da Santíssima Trindade, mas nunca diante de homem algum, nem muito menos diante da besta do anticristo ou do demônio. Porque só a Deus damos glória e adoramos, e a nenhum homem, nenhum emissário do inimigo. E assim, adorando a sagrada face do Senhor, atravessaremos todas as provas, toda a grande tribulação e os 3 dias de escuridão, para chegarmos até a volta do Senhor, que está logo ali, no final desses tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre será louvado. Nunca permita que ninguém comece a adorar você. Comece assim a colocar você no altar, não permita nunca. Quando você estiver aí sozinho na sua igreja doméstica, ou nós já temos caso aí de gente que já começou aí a falar com parentes, alguns parentes começaram já aí a vir também para rezar com a gente, outros que começaram a dar catequese em casa, maravilha, né? Então, mas são pessoas que não podem permitir isso nunca. Não estou falando questão, estou falando que nenhum de nós pode permitir. Se isso vier a acontecer, porque graças a Deus não está acontecendo ainda, mas se vier a acontecer, não pode. Não pode. Eu sou só um pecador igual a vocês. Vocês também, né? Todos nós somos pecadores e falhos diante do Senhor. Só o Senhor é. Só Deus é, nós não. Nós somos aqueles instrumentos falhos que se a gente realmente valesse alguma coisa como acha que a gente vale, a gente não atrapalhava a obra do Senhor, ia muito mais para frente. Mas o Senhor, infelizmente, a gente como é tosco, aquela faca mal afiada, o Senhor fica trabalhando com a gente, usando as nossas deficiências ali, apesar das nossas deficiências, ele faz a obra dele, só que isso demora mais. Eu estou falando nossas, viu? A família Sagrada Face inteira, não sou só eu, não, o professor Emilene, vocês também. E todo mundo aqui está no mesmo barco, perante Deus, diante de Deus, quem que é perfeita? Diante da perfeição em pessoa, quem é que pode falar? Eu sou quase perfeito, falta um tantinho assim, mas é quase mesmo. Quem que pode falar um negócio desse? Só o mergulhando mesmo, né? E não permita, então, que façam isso com você nunca. Mesmo que você use o hábito aí dos defensores do Santo Nome de Deus para a rua um dia, o Senhor inspirar você resolver fazer isso, não permita, não. Eu sou leigo, eu sou da Irmandade de Defensores do Santo Nome de Deus e sou da Paróquia Sagrada Face de Tours, a minha igreja doméstica, é a Igreja Nossa Senhora de Fátima do Dom Viçoso, mas eu não sou religioso nem padre. Procuro levar uma vida de Deus, mas sendo leigo. Igual as ordens terceiras antigamente, você não sabe disso, pergunta a sua avó lá que ela te conta. Certo? Não permita, porque as pessoas idolatram padre, pastor, líder religioso, aí adoram e idolatram, é uma porcaria. Não permita nunca que isso, se tiver com o microfone na mão cantando calcinha justa, então, lá, gente aí que tá legal mesmo pra caramba, tem até freira que assiste esse pessoal. Não permita isso. Muita humildade, porque a gente sabe de onde vem a nossa força, de onde vem os nossos talentos, inclusive. Eu, quando elogio lá as nossas produtoras de conteúdo, missionários digitais produtoras de conteúdo, nós temos um grupo para os missionários digitais, foi aberto para todo mundo participar que quisesse, tem uma turminha lá, a maioria não foi, mas elas, algumas que fazem
né, assim, as artes, outros que divulgam, tocam elogia, é uma humildade, pelo menos escrevendo ali, todas assim, muito humildes, porque, gente, quem resolver subir no salto alto e achar que está podendo, usando os dons de Deus para se aparecer, eu vou contar para você, está assinando a cartinha de condenação, né? Onde é que eu assino para ir para o inferno? Aqui, não, estou assinando, é isso aí, assinar aí para o inferno, porque vai resolver posar com os dons de Deus como se fosse dele, como se fosse alguma coisa para te dar benefício próprio, não vai prestar, mas não vai prestar mesmo.